convidada especialíssima, nossa querida Viviane Vergueiro. Ela que chegou no nosso quiz, quando ainda era quiz, né? Já tem o quê? Uns 6, 7 anos, né? 2012. E trouxe com ela todo o impacto, né, de sua pesquisa, do que ela vinha trazendo de reflexão. Eu vou deixar que ela se apresente e depois a gente já entra na conversa. Massa. Salve, gente. Eu sou Viviane Vergueiro, sou pesquisadora do Nucus desde 2012. É um espaço que me deixa muito feliz, assim, né, de poder ser uma contribuição transfeminista, uma perspectiva também, né, tentando aprender com as perspectivas decoloniais e queer. E tem sido muito bacana também estar atuando junto a alguns ativismos, como coordenadora de projetos na Carratá, participando também do coletivo de Trans pra Frente. E vamos lá, né, trocar essa ideia. Vivi, quando você chegou aqui, você chegou para fazer um curso com a gente, não foi? Foi a primeira vez. E esses dias eu estava mexendo nos papéis e eu achei os papéis do curso. E a gente fazia uma avaliação do curso, né? E naquele momento o quiz tratava das questões de gênero como heteronormatividade. E eu peguei o seu papel de avaliação e naquele papel de avaliação você já sinalizava a cisnormatividade, né? Enquanto categoria de análise, para que a gente, sinalizando para a gente mesmo que a gente estava usando aquilo de uma forma que talvez a gente pudesse elaborar melhor. E aí, quando você chegou de vez e ficou com a gente mesmo e passamos a debater... Me mudei para Salvador. Se mudou para Cagrai, uma aquisição incrível para a gente, uma aquisição maravilhosa, afetiva, intelectual, incrível. E aí você continua trazendo essas inquietações. Até que chega um momento bem difícil aqui no quiz, né? Que a gente entra nessa disputa da cisgeneridade, se é legítimo ou não, houve esse papo, né? Isso meio que se alastrou por toda a academia, e aí se cria uma tensão em torno disso. De lá para cá, o que é que você percebe de mudança aí desse cenário? Mana, bom, eu acho que é uma pergunta muito complexa, né? Você me pegou de surpresa aqui. Mas vamos pensar, né? Eu acho que a gente tem um cenário de virada também, né? De um certo movimento que a gente estava mais amplo, macro, né? De um momento progressista relativamente, né? Da gente pelo menos estar tensionando junto a instituições e governos que declaradamente, pelo menos em termos públicos, vinha se colocando mais a favor de dados, né, produção de dados sobre questões LGBT, a institucionalização das proteções LGBT, né. Eu fico pensando que hoje, assim, né, o movimento tem sido um pouco também de como seguir reconhecendo as lacunas no não reconhecimento da cisnormatividade, do cissexismo, né, como categorias importantes para se pensar a identidade de gênero e como as pessoas são violentadas ou não por conta de sua identidade, expressão de gênero, por suas sexualidades, por suas diversidades corporais. E ao mesmo tempo que a gente consegue constrói uma certa inflexão nas maneiras como a gente constrói solidariedades, né? E eu acho que talvez aquele momento, né, da minha chegada, do início de eu me aproximar mais da academia, também foi um momento talvez um primeiro momento de uma certa indignação com a injustiça epistêmica, vou colocar nesse, né? A indignação por, dentro desse campo teórico sobre identidade de gênero, sexualidade, como assim ainda é difícil a gente tensionar por novas linguagens, se é justamente isso que fundamenta boa parte da luta sobre sexualidades. Sim. Acho que essa era uma questão que provocou, né, parte desses tensionamentos. Ao mesmo tempo, eu acho que me parece importante também, né, reconhecer talvez o quanto às vezes a gente não foi atento e cuidadosa interseccionalmente para fazer esses tensionamentos e questionamentos. Pelo menos é uma autocrítica minha, não sei, pensando em algumas coisas, né, em algumas pessoas e
notando que talvez até uma apreciação sobre certos trabalhos tenha sido viesada assim por essa indignação que tem sua legitimidade, mas que gerou processos que não foram tão cuidadosos ou não tão efetivos em promover solidariedades, né? Porque no fundo não era sobre uma dicotomia cis-trans, como se colocou em muitos aspectos, em alguns momentos, né? Mas sim da gente perceber juntos que todas temos identidades de gênero e que isso implica em diferentes lugares nas relações de poder. Que pode ser um exercício incômodo, mas pode ser construído de várias formas, né? Acho que, para mim, né, quando alguém nesse fluxo desses últimos anos, eu vejo um pouco esse movimento. Sim, aí eu fico pensando assim, se epistemologicamente isso foi tão disputado, mas isso foi tão difícil, né, de se compreender. Não sei se foi difícil, se foi do desejo, fica aí. A vivência naturalizada da cisgeneridade, quando questionada, ela é muito... Ela tem uma reatividade, né, com isso. A pessoa que cai nesse debate, ela fica muito reativa muitas vezes. E talvez pelo desconhecimento mesmo do assunto, da temática da cisgeneridade, de como ela está posta com naturalização nas vivências das pessoas. E quando eu estou como eu trabalho com infância, né, e estou sempre... tenho muita dificuldade de conseguir ser ouvida quando eu falo de cisgeneridade, porque parece que a gente ainda, dentro do campo da infância, não venceu o terror da homossexualidade, né? O pânico que se tem da criança ser gay quando crescer e o que vai ser. E aí, em nome disso, a gente frustra uma infância inteira para garantir que, como se a gente pudesse garantir, né? Que aí eu fico pensando em estratégias, né? O que é que a gente faz, Vivi? Né? Como sensibilizar? Que estratégia a gente tem para sensibilizar e falar da cisgeneridade nesse sentido? Sim. Mulher, eu acho que uma coisa que me afetou um pouco, né, nos estudos queer é um pouco essa reflexão sobre os lugares da diferença e como que você, em alguns momentos na pedagogia, né, você pode deslocar um lugar de ofensa, né, é o que você coloca na dissertação sua, né, sobre o viado, né, insultos que vão sendo reproduzidos e produzidos, né, por crianças até usando adjetivos homotransfóbicos, homo-lesbo-transfóbicos, seja lá o que for. E como repensar, desconstruir o que torna essas palavras ofensivas, né? Me parece um exercício muito interessante. Não sei, nesse sentido, assim, né? Não sei se com crianças isso é tão efetivo, mas de um ponto de vista analítico, é a gente deslocar, nem que seja por um segundo, esse olhar que é moldado em formações, inclusive profissionais, né? O dimorfismo sexual, Sim, né? sim. O dimorfismo sexual entre aulas de biologia no ensino fundamental e médio até formações especializadas dentro do campo da saúde, né? Ou seja, desmantelar isso também não é questão de tomar 5 minutos a menos de banho que vai resolver a crise da água. Também não é dizendo para a pessoa que ela é cis que a gente resolve essas questões que estão muito mais profundas na subjetividade nossa, né? Eu vejo muitos caminhos para a gente poder repensar esse lugar, né? Que passa pelo afetivo, passa pelo institucional, passa pelo reconhecimento estatal também de que, olha, tem vulnerabilidades nessa população por conta, e aí entram essas categorias, né? Identidade de gênero, por conta de sua sexualidade. E também pelo aspecto, e aí é um aspecto que a gente pesquisa muito no curso, né? O aspecto artístico-cultural. Isso. E o efeito que isso pode ter. Enfim, a gente não mensura em indicadores duros da economia ou duros, né, da estatística. Sim. É mais difícil, a gente pode se aproximar de algumas coisas, mas é mais difícil captar essa afetação sensível, essa afetação subjetiva que uma Lineker
pode causar, ou Pablo Vittar, que encantar. está mais ligada ao lúdico, né? Exato, exato. Então, né, acho que são esses múltiplos caminhos que vão fraturando a cisgeneridade na sua aparente naturalidade. Acho que tem o conceito para explicar isso, assim como tivemos o conceito socialmente criado, né, da heterossexualidade, né, para definir certas sexualidades, certos desejos, e no caso da identidade de gênero, certas formas de se perceber e de se expressar no mundo, abre margem para a gente deshierarquizar certas relações. Sim. Você fala disso, eu lembro que na minha dissertação também fala um pouco disso. A primeira vez que eu vi uma criança que passou por mim ao longo desses 8 anos que eu estou nessa escola falar a palavra trans foi a partir de Pablo Vittar, né? Falar é uma pessoa trans, não é uma pessoa trans, né? Ele é homem, mas ele é mulher, e como foi importante que eu estivesse minimamente situada naquele momento para poder passar informações reais, honestas, né, para aquelas crianças. E aí eu fico pensando, quando uma pessoa não passa por essa formação, o que é que ela diz para uma criança que traz, né? Isso. Quer comentar? Ah, não, eu fiquei pensando aqui numa pesquisa que eu passei por cima recentemente da Kali Porcino, né, que pesquisa dos lugares de pesquisa dela foi era desenho teoria. Era algum processo de pesquisa e investigação que invocava certos temas, por exemplo, relacionados a travestis, acho que o foco era travestis, e as crianças, as pessoas envolvidas eram instigadas a desenhar e fazer uma narrativa sobre aquele desenho, né? E o que emerge aí? Acho que são instrumentos para a gente também mapear o que a cisgeneridade produz enquanto imaginário sobre quem não é cis, né? E aí a gente vai ver que bom que há uma Pablo Vittar, mas que pena também que são tão restritos os imaginários sobre que podem ser pessoas trans, né? Isso diz sobre muitas ausências, né? E, enfim, espero que a gente vire esse lugar, né? Esse baco da representatividade para um lugar em que nos termos da Michelle Mathieusi até, né, a gente banalize certas coisas que deveriam ser de direito, como a presença de pessoas trans, travestis e não binárias em muitos espaços. Porque isso também diz das crianças diferentes que são abreviadas, né? Acho que é maravilhoso como você fala isso, né? Que são abreviadas nas suas possibilidades. Sim. Até quando transicionam, entre aspas, mais tarde, né? Lembro de uma amiga, né, que comentou isso, né, de como ela amava o espaço da praia, de como ela fazia viagens para a praia e de como isso se tornou um lugar muito mais hostil e complexo para ela navegar, se tornou uma fronteira real, enquanto um lugar possível para ela ocupar, né? Acho que isso é preciso mapear essas dores, mas também imaginar outros mundos a partir disso. E eu acho que a infância é um bom lugar para a gente começar a cuidar disso, né? Porque daí a gente vai tirar um monte de pessoinha que vai estar pensando sobre isso. E essa galerinha está pensando, viu, Vivi? Não está mais aceitando o que está posto, não. Elas estão trazendo muitas questões para a gente. Carla sempre trazendo um fio de esperança, né? Nesse sistema que tá barril. Acho que é por isso que eu trabalho com infância, né? Não, é verdade, né? Acho que... É onde a gente consegue ver possibilidade, né? De transformação real. Sim. Né? E são muitas camadas já, né? De abreviações, né? Que a vida adulta já traz para nós. De fato, são muitos abismos. Então tá, Vivi. Eu queria voltar um pouquinho aí na sua pesquisa, que eu comecei falando um pouco disso, né? Que você se debruçou sobre o conceito de cisgeneridade no seu mestrado. Eu queria que você contasse aí para quem te acompanha, porque tem uma galera que acompanha aí o que você está produzindo, né? E aí, como é que tá esse doutorado aí? O que é que tá fazendo aí nessa pesquisa? Aquela pergunta agradável, né? Maravilhosa. Então, bom, no doutorado a minha proposta, né, e o caminho que eu tenho tentado perseguir tem sido de pensar e modelar, né, é o verbo que eu uso, é o conceito que eu uso no projeto,
modelar a produção de dados sobre a população de identidades de gênero trans, travestis, não binárias e não ocidentais, que é fundamentalmente uma tentativa de cobrir, né, amplamente assim, e provavelmente não com tanta profundidade, mas cobrir o que tem sido pensado ou quais são os impasses e dilemas em torno dessa produção de dados que muitas vezes se revela pela precariedade, pela ausência ou até pelo seu uso sistêmico ou seu uso sexista, para dizer, né? Sim, A gente sim. pensa na Operação Tarântula dos anos 80, né? Em que não havia somente a perseguição policial contra travestis, mas você tinha uma produção de dados, você tinha um delegado interessado em fotografar, em mensurar a periculosidade daquelas pessoas, né? Então, como é pensar a produção de dados sobre uma população que, segundo, né, Jaqueline Gomes Jesus, Berenice Bento, passa por processos de genocídio, de transfeminicídio, de travesticídio, né? É um pouco lidar com esse impasse que eu tenho procurado lidar na pesquisa do doutorado, que é um caminho em relação ao mestrado, né? Enquanto minha trajetória tem sido também uma trajetória de sair um pouco desse lugar tão explicitamente autoetnográfico, né, de eu fundamentar as minhas análises em experiências que eu passo, que eu vivencio, onde eu me localizo, para tentar contribuir de um lugar talvez mais estrutural ou abstrato, analítico, e sem abrir mão desse componente autoetnográfico que me atravessa enquanto pessoa transfeminista, né, enquanto essa reflexão interseccional, afetada, né, que, enfim, sou uma pessoa trans pesquisando sobre esses temas. Minha relação é sentimental em relação a esses temas. E acho que tem sido outro desafio também, né? Como construir esse lugar que me convoca até como economista em algum grau, né? Dessa economia Sim. que raramente pensou e pensa sobre sexualidade de gênero, Sim, sim. muito menos sobre identidade de gênero, sei lá, né? Não consigo nem imaginar um tema em que tenham pensado nisso. Mas que ao mesmo tempo, né, imprescindivelmente, até pela conclusão do meu mestrado, assim, né, deve ser autoetnográfica em algum grau, deve se alimentar desse lugar que parte da experiência também, que eu acho que é um lugar valioso. Então, né, praticamente todas as entrevistas ou conversas que eu me proponho a fazer são atravessadas por esse lugar afetivo. Então, são pessoas pesquisadoras, muitas delas pessoas trans ou pessoas ativistas, para quem eu espero que perguntar sobre a produção de dados não seja meramente uma questão técnica, mas uma questão que envolva não só a relação dessa pessoa com o tema, mas a relação nossa em relação, né, nossas apreensões Nossa implicação nisso também. comuns em relação ao tema. Exato. Vivi, eu acho que eu tenho que encerrar. Eu vou pedir que você encerre fazendo um comentário, um breve comentário. Eu sei que é difícil fazer um breve comentário, mas eu acho muito importante que a gente pense nesse momento dessa virada política que a gente viveu, que é um momento de virada política, sim, mas para quem está na margem, isso já tem um lugar, né? Mas tudo ainda pode ficar pior para quem está lá. E aí, como é que a gente está sobrevivendo subjetivamente a isso, né? O que é que a gente faz? Carlinha, mano, é difícil, né, também falar nesse lugar meio de conselho, assim, né? Especialmente pelos lugares que eu habito, que eu existo, assim, né? Enfim, lugares de privilégio, certa estabilidade profissional atualmente, certa respeitabilidade acadêmica, seja lá o que isso for, né? Enfim. Mas eu tenho a impressão de que vão ser múltiplas respostas a esse contexto. Algumas de nós que já têm emigrado, né, vão encontrar nisso também um lugar. Outras de nós podem escolher caminhos mais direcionados a uma certa discrição,
ou ocupação estratégica de algum espaço, né? E eu acho que para outros de nós vai restar aquilo que, né, sei lá, aquilo que me afeta muito desde Érica Malunguinho e pessoas que têm sido as inspirações e as fagulhas de alguma transformação, assim, né? Que é a gente continuar encontrando formas tanto de se aquilombar, né? A Parelha Luzia acho que é um grande lugar, assim, pra gente imaginar esses outros mundos também, né? Sim. E como um grande símbolo também, porque tem muitas outras iniciativas e processos. Se aquilombar, como construir, né, lugares de cuidado, a escuta mútua, né? Acho que isso também foi um efeito, né? Sim. Tá todo mundo muito em situações de saúde mental muito complicadas e aí? Vai ser essa resposta liberal de todo mundo vai para um psicólogo? Não, não sei, né? É isso? Não é? É isso também? Etc. Coletivizar, né, Vivi? E de um ponto de vista talvez mais pragmático, né, talvez perceber certas visibilidades e acessos que a gente possa ter para financiar algumas iniciativas de resistência, né, que é o outro lado de alguns movimentos fascistas mais escancarados, né, em termos da comunidade internacional, dessa globalização, né, dos fluxos de capital. Talvez alguns fundos LGBT que olhassem o Brasil como um lugar, bom, comparado com lugares onde criminalizam a homossexualidade, bom, o Brasil até que tem promovido alguma coisa, não é um lugar tão crítico. Nesse contexto de agora, em que a gente tem um governo explicitamente hostil a algumas pautas como essas, a gente pode entrar no radar de outros financiamentos também. Sim. Aí, como ativismo LGBT, particularmente, Sim, né? sim. Mas não só. Então, acho que abrem-se alguns caminhos que são brechas, né? Mas, de fato, eu acho que é uma resposta muito difícil de se dar. Eu não sei. São muitos caminhos, de fato. E espero que a gente siga imaginando, né? Acho que a poética e a imaginação vão seguir como necessárias. Já eram necessárias em outros tempos. Enfim, de sonhos democráticos talvez um pouco mais próximos, mas nunca cessaram de ser fonte intergeracional, inclusive. Sim. Vivi, muito obrigada. Queria te agradecer profundamente toda a sua generosidade intelectual, afetiva. É sempre muito bom estar perto de você, trocar essas palavras. A gente se fortalece muito toda vez que a gente se encontra e eu acho isso lindo. Você foi um presente pra gente, tenha certeza disso, viu? Afetivo mesmo. Muito obrigada por tudo. Obrigado demais. Fico feliz por gravar essa conversa com uma mana tão querida, com o apoio de Marcelo sempre. E é isso, né? A gente produzir, espero que afete as pessoas que nos ouçam também, a gente poder pensar sobre esse mundo. Obrigada.